E aí, pessoal, acho que tem negócio na área. Exatamente isso. E é sobre isso que nós vamos falar. O Grêmio passou a pandemia, o Grêmio voltou a jogar e o Grêmio sai vivo desse processo. O Grêmio consegue controlar, de certa forma, essa tendência a perder receita, não perdeu patrocinadores, o quadro social que diminuiu um pouco o faturamento em razão do pedido de alguns sócios, de muitos sócios em mudança de plano para gastar menos, o que é natural. O fato de não ter o jogo tira o principal atrativo do sócio, que é ir ao estádio, de alguma maneira ter algum benefício com isso, e naturalmente isso diminuiu. É claro que para muitos essa é uma questão menor, muita gente diz, aqui aumentou, ali aumentou, mas de fato as pessoas sentiram muito a pandemia, o que é normal. Seria absurdo se não sentisse, porque a sociedade sentiu, a humanidade está sofrendo com isso, e isso não pode ser diferente em qualquer instituição, qualquer empresa, e o Grêmio é uma empresa forte, potente. Mas por que eu falo e tem negócio na área? Porque se recomeça a jogar e agora muda o status inicial, aquele de que nada poderia ser feito. A partir de setembro, a gente sabe, se retoma também o pagamento integral aos jogadores e se retoma naturalmente também o outro lado, que é a capacidade de receita através de direitos de TV e de algumas situações importantes deste processo. O que nós podemos colocar a partir daí no que tange a questão de reforços? O Grêmio perdeu o Diego Rosa, que se renovasse o contrato iria compor o grupo principal. O Grêmio perdeu o Ferreira, porque não conta com ele para o restante da temporada, em razão de não ter renovado o contrato. O Grêmio também não renovou o contrato do Elias. E neste momento, e quando eu falo em negócio na área, tem um jogador que tem o encantamento de todos e que o mercado começa a oferecer e chegou no Grêmio esse oferecimento. E o nome dele é Carlos Sanches. Eu tenho há bastante tempo dito o que o Grêmio pensa sobre esse jogador e mais, se existia ou não qualquer possibilidade de negócio. A minha frase era sempre a mesma: não existe negócio com nenhum jogador. Esse status mudou. Neste momento, a realidade começa a apresentar novidades e mais, algumas situações de mercado mostram que o fato do Grêmio ter sido muito comedido nas questões envolvendo a pandemia, respeitável e mais do que isso, ter feito um corte para a sobrevivência, faz do Grêmio um clube mais forte nesse momento. E era sobre isso que nós batíamos. Na necessidade do Grêmio entender e ser humilde naquela hora para chegar agora e ter tranquilidade para poder construir as suas situações. Um dos clubes que está em muita dificuldade é o próprio Santos, que tem sofrido ações na justiça com tentativas de liberação dos seus jogadores. Não é o caso do Carlos Sanches, inclusive ele declarou que não existe nenhuma possibilidade dele entrar com ação, mas o Santos é um clube que precisa movimentar algumas peças para seguir ou tentar sobreviver, ou tentar viver, sobreviver vai, o Santos é um gigante do futebol brasileiro, mas tentar sair ileso dessa pandemia que tem desmanchado as estruturas do futebol brasileiro. O Santos precisa disso. E Carlos Sanches é um salário importante no Santos, um salário importante. E que, por exemplo, aqui no Grêmio, que também seria um salário importante, mas neste momento o Grêmio poderia suportar alguma situação em razão exatamente desse excepcional trabalho feito por Carlos Amodeu, pelo presidente do Grêmio e também pelos pares de diretoria que conseguiram construir com seriedade, com realidade, este momento terrível. Então, por que eu digo que tem negócio na área? Porque Carlos Sanches interessa, porque Carlos Sanches de fato foi oferecido e porque a partir de agora começam a se mexer algumas peças. E por que não imaginar que Carlos Sanches pode sim desembarcar em Porto Alegre e jogar na arena do Grêmio ou no CT ou aonde se colocar o futebol a partir de agora. Seria um grande reforço para o Grêmio, tanto como volante pela direita, tanto como aquele na posição do Sanches, do Alisson. Sanches seria um jogador importante
pro processo de construção do Grêmio. É mais um veterano, é verdade. Muita gente vai questionar, pô, César, perdendo jovens e contratando veteranos. Infelizmente, gente, a lei no futebol brasileiro prejudica muitos clubes e enfraquece os clubes nas negociações, sobretudo com jovens talentos que acabam indo para a Europa com ofertas importantes e desmanchando o trabalho por aqui. É assim que funciona, é essa lei. Tem que se adaptar a ela e o Grêmio, convenhamos, é um exemplo de adaptação a ela, porque o Grêmio tem conseguido pelo menos se valer de algumas condições para negociar os jogadores e para ter alguma verba nesse sentido. Vamos ficar de olho as próximas horas, próximos dias, porque tem negócio na área. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.